Santíssima Belém, tudo bem, meu povo? Estamos aqui mais uma vez, juntos, para ajudar uma dica da lição do sábado que vem, né? Para ter um melhor entendimento. Espero que a gente consiga passar, reforçar essa lição, porque ela é muito importante. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, derrama sobre nós teu Santo Espírito, que tudo que façamos aqui seja para a honra e glória do teu santo nome, dá-nos sabedoria, discernimento, inteligência para entendermos a tua santa palavra, com o poder e o dom do Espírito Santo, por Jesus, amém, amém, meu povo. E aí, tá me ouvindo, beleza? Então, a lição todo mundo já sabe, essa daqui, provado pelo fogo, ó, provado pelo fogo, beleza? Essa é a lição desse trimestre, e a lição que nós vamos dar a dica é essa aqui, ó, lição número 8, duas testemunhas, a garota aqui, ó, tá segurando aqui uma Bíblia, ó, tá vendo uma Bíblia? E aí é o seguinte, o verso áureo está no Apocalipse 11, verso 3, que diz assim, ó, e concedereis às minhas duas testemunhas que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Meus amados, essa lição fala única e exclusivamente das profecias contidas aqui, ó. Conhece isso aqui? É a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sim, a Bíblia, a menção de Apocalipse, as duas testemunhas, significa aqui, ó, o Velho e o Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em aproximadamente 1600 anos, por 40 autores, 38 homens e 2 mulheres. Sim, ela se divide em Velho e Novo Testamento. O que mais que eu posso dizer? Em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Isso, a Bíblia, ela em 2 Timóteo, você pode acompanhar aí, 2 Timóteo 3:16, diz o seguinte, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então isso que ela é totalmente inspirada por Deus. Aí você vai dizer para mim, mas não foi homem que escreveu, Teol? Sim, foi homem que escreveu. Mas vamos ver o que está escrito vamos ver se foi de vontade própria deles. Em 2 Pedro 1, versos 20 e 21, diz assim, ó, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia foi totalmente inspirada por Deus. O próprio Espírito Santo tocou os homens para que eles falassem da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz no Salmo 119, 105. A Bíblia ainda diz em São João, examinai as Escrituras, porque você julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus falou isso. Se você quiser ter a vida eterna, quiser saber sobre Jesus, você vai até a Bíblia, você vai até as Sagradas Escrituras. Sim, em Mateus 24, 35 diz assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus é um guia seguro nesse mundo. Jesus, Deus nos deu a sua palavra para ser um guia, para ser uma bússola. Aqui ela é totalmente digna de confiança e inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela já foi muito perseguida. Já houve tempo, meus irmãos, que essa Bíblia já foi até queimada em praça pública. Sim, houve um tempo na França onde o país, naquele tempo da Era do Terror, da Era
da era, digamos assim, medieval, da era escura, da escuridão, a Bíblia foi negada. Essa testemunha aqui foi tentada ser silenciada. E eu digo uma coisa para vocês, a palavra de Deus, ela contém profecias. Desde o começo, quando Adão e Eva receberam a primeira profecia, dizendo que haveria separação entre o seu descendente e o descendente da serpente, um lhe feriria o calcanhar, o outro a cabeça. Isso aconteceu, meus irmãos, essa profecia já se realizou. Quando? Foi quando Jesus, que é o descendente da mulher, veio aqui, veio à terra. Sim, e o descendente da serpente, que foi o diabo, ele feriu Jesus no calcanhar, quando ele matou Jesus na cruz. Sim, mas diga uma coisa, meus irmãos, o descendente da mulher saiu vencedor, porque ele esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Satanás foi vencido na cruz. O mundo inteiro pôde ver os planos de Satanás, o seu verdadeiro caráter. Olha o mundo de pecado em que nós vivemos. Sim, através dessa Bíblia em Isaías, nós sabemos que o Messias viria ao mundo. Um filho se nasceu, um filho se vos deu, santo, conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, que nasceria de uma virgem, que viria de Belém, que teria uma estrela. Então todas as profecias se cumprem, elas todas que estão aqui estão escritas na Bíblia, elas se cumprem maravilhosamente. No calendário de Deus não tem adiantamento e nem atraso. Deus ainda permitiu um dia e deu uma visão, a Bíblia relata, deu uma visão sobre o fim dos tempos para um rei chamado Nabucodonosor. Sim, mostrou para ele todos os reinos que se passariam. Sim, Babilônia, os Medo-Persas, Grécia, Roma e os pés das estátuas. Sim, meus irmãos, tudo isso já aconteceu. Um sonho que foi dado através da revelação de Deus a um rei. Isso mostraria que no final depois uma pedra viria, que é o reino de Deus. E aí nunca mais teria fim. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse, o livro Apocalipse significa revelação, a revelação de Deus. A revelação nos diz o seguinte, que a Bíblia seria perseguida. Essas duas testemunhas tentariam silenciá-la. Isso aconteceu no ano de 538 a 1798. Foram 1260 anos, meus irmãos, onde a verdade, os cristãos, a Bíblia foi perseguida, Deus foi perseguido. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, São João 8:32. Essa verdade ela é triunfante. Por mais que as pessoas tentassem silenciar, por mais que entregassem os cristãos nas arenas, por mais que queimassem os cristãos, por mais que tivessem matanças e massacres, a Bíblia, meus irmãos, sempre foi protegida por Deus. Está aqui até hoje, distribuída em vários e vários países. Deus disse que quando esse evangelho for pregado a todo mundo, ele viria novamente. Ele disse, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu vou teria dito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe como eu sei de tudo isso? Porque está aqui, nas Sagradas Escrituras, nas duas testemunhas de Deus, que nunca se calam, falam toda a verdade. Meus irmãos, estudem a Bíblia. É essa testemunha verdadeira, essa testemunha que nos traz a verdade do plano da salvação em Cristo Jesus. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro da Bíblia. Ele é o alfa e o ômega. Se você estudar a palavra, essa testemunha aqui, sim, dividida em 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo, ela vai te mostrar a verdade e vai te libertar do pecado, sabendo que falta pouco, meus irmãos. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse nos mostra que o tempo do fim está cada vez mais próximo. E serão salvos todos aqueles que forem batizados e crerem no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, os 1260 dias, que é igual a 1260 anos proféticos, já aconteceu. E agora nós vemos profecias de terremotos, calamidades, tragédias, apontando as profecias para o tempo do fim,
que nós possamos estar prontos, amados. Que nós possamos estar estudando a palavra. Sim, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela é uma lâmpada, meus irmãos. E nós refletimos a luz maior que é Deus. Nós também somos luzes para esse mundo em escuridão. Nós devemos, meus irmãos, pregar essa palavra em todo o tempo. Ser bom manejador da Bíblia. O que você está fazendo com o seu tempo? O inimigo sabe de tudo isso. Ele está oferecendo para você várias e várias distrações para que você não tenha tempo de ler a palavra sagrada de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue lendo a Bíblia, meus irmãos. Orando sem cessar, pedindo a unção do Espírito Santo para ler a palavra de Deus. Que essa testemunha nunca se calará. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Deus abençoe a todos vocês. Continue curtindo. Se inscrevendo no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês. Continue conosco do nosso Lesson Teacher Day. Essa é a nossa dica. Leiam sempre a palavra de Deus. Boa noite. Tchau.